São vários motivos que podem levar o pet a perder o apetite. Alguns são seletivos já desde filhotinhos. Outros acabam perdendo o apetite quando tem alguma coisa de errado com a saúde deles. E também temos muitos que acabam desenvolvendo um paladar para aquele alimento totalmente inadequado, tornando a adaptação a uma nova rotina saudável, a uma nova dieta, mesmo que natural, cada vez mais complicada. Então hoje a gente vai entender quais são os motivos, os principais motivos que levam os pets, a perderem o apetite, o que a gente deve ou não deve fazer nessas horas e também, se é o caso do seu pet que tem apetite, mas você gostaria de oferecer, por exemplo, uma fruta que ele não aceita, também vamos falar sobre isso. Então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, várias pessoas aqui já me dando oi, entrando alunos novos, alunos antigos, veteranos, pessoal sempre comigo, me acompanhando, fico feliz, boa noite a todos vocês. E eu acredito que esse é um assunto que é para todo mundo, Todo mundo que tem um pet já se viu em algumas dessas situações, então vai ter informação aqui que vai ser interessante, para várias ocasiões. Oi, Jéssica! Então tá, pessoal, vamos começar por aqueles pets que são seletivos já de nascença, que é o mais complicado, a gente precisa ter muita paciência e muita persistência, tá? Mas nós temos que usar a fome deles ao nosso favor, sempre. A gente nunca deve deixar de levar isso em consideração. Hoje vocês viram que eu coloquei ali nas enquetes, O que é que você faz quando o seu pet perde o apetite? Coloquei ali como opção Dona Boquinha ou ofereça o petisco favorito. Geralmente, quando eu não coloco a opção de escolha, a pessoa responde no direct, Não faço nenhum disso. Todo mundo respondeu e todo mundo acaba tomando alguma atitude pra acabar fazendo, agradando ali, fazer com que o pet comer. Isso por causa da agonia que a gente tem de ver o nosso pet sem se alimentar. Mas o que a gente precisa lembrar, gente, é que, diferente de nós humanos, os cães eles não precisam de uma refeição de manhã, de tarde, de noite. Se perder o café da manhã, eles não vão morrer de fome, Inclusive, na natureza, os animais se alimentam ali uma vez a cada dia, Então, sempre a gente tem que levar isso em consideração de trabalhar a fome ao nosso favor. Se o pet está sem fome, sem motivo nenhum, principalmente se ele está acima do peso, com certeza ele está se alimentando mais do que deveria e não está nem sentindo fome. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Se não for esse o caso, aí a gente tem que investigar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Willy perde o apetite. Acontece nas melhores famílias. Boa noite. O Willy não perde o apetite. Melhor ainda, Melhor ainda porque a gente acaba não passando por esses empecilhos, porque é difícil, tá? Quando o pet não come. Está ali na divisão novo, mas ainda... Ai, obrigada, gente. Tá muito calor. Tá muito calor e daí eu vivia com o cabelo preso, daí eu fui cortar. Até cortou um pouquinho mais do que eu queria, mas agora pelo menos eu fico de cabelo solto. Obrigada. Faço filé de frango desfiado sem temperos quando ele não quer ração. Tá, então vamos lá. Isso é interessante porque é frango, é proteína, não tem tempero, tudo bem, Então é um alimento adequado? Sim. Só que daí ele vai acabar querendo isso sempre. E ele pode usar isso a favor dele para te manipular. Isso acontece também. Quantas pessoas não são reféns de colocar alguma coisa em cima da ração, senão não come? E daí eles fazem greve de fome até ganhar. E eles geralmente vencem, Vencem no cansaço porque a gente não aguenta mais ele latir ou fica muito preocupada, Então, assim, não tem problema fazer isso. Inclusive, existem modalidades de dieta mista, onde você pode fazer isso. Se é o seu desejo, você pode fazer isso. A gente pode calcular uma dieta onde você coloque a porção certa de carne, a porção certa de algum vegetal junto com a ração para melhorar aquela qualidade do alimento, melhorar a aceitação da ração. Sim, isso é possível. Mas tem esse outro lado, que a gente acaba virando refém aí desse tipo de atitude, Eles vão acabar pedindo, dificilmente eles vão aceitar. Se ele já é seletivo, ele vai aceitar mais só a ração. Então, pessoal, a gente é um manejo alimentar, tá? A gente tem que passar por um manejo alimentar e isso não é difícil só pro pet, isso é difícil pra gente também.
Mas o pet não abre a geladeira e o pet só se alimenta do que a gente dá. Então é fato que alguma coisa a gente consegue fazer para tentar melhorar isso. E é perfeito aí o exemplo do pet que gostaria de comer, né? Que tenta oferecer uma frutinha e o pet recusa. Ou quando, por exemplo, eu dei a dica do medicamento, né? No cream cheese, no requeijão, as pessoas falam, não, meu pet nem assim come, ele não come nada, ele não se interessa por nada, né? Então várias coisas têm que ser observadas. Como que é a rotina alimentar desse animal? Será que ele não está ingerindo uma caloria em excesso? Será que ele não está ingerindo a maior parte da sua alimentação principal em petiscos do que na refeição principal? A gente acaba prejudicando muito a saúde deles, favorecendo a obesidade. Eu sempre falei aqui que petisco é sempre com moderação, né, pessoal? Porque o petisco ele pode facilmente se tornar vilão se a gente não souber recomendar, não souber oferecer isso para os pets. Geralmente esses pets que não têm paladar, né, para frutas e tudo mais, eles podem estar, né, com um paladar viciado, literalmente, em sachêzinho, em bifinho, em pão de queijo, em resto de pizza, né, em coisas que a gente acaba oferecendo em casa. Se isso acontece, é muito mais difícil e muito mais persistência a gente vai precisar no processo, né, de recuperação aí, né, desse paladar e mudança. Gente, mudança alimentar não é fácil pra gente, né? Então imagina pro nosso pet. Mas cabe a nós fazer isso, porque, como eu falei, eles não têm escolha, eles não abrem a geladeira, cabe a gente alimentar eles, a gente tem nossas escolhas, né? A gente sabe das nossas decisões, eles não, a gente pode fazer isso por eles. E tem como oferecer petisco saudável, tem como oferecer petisco adequado e tem como introduzir esse tipo de alimento se você quiser, se você for persistente nisso. Isso é muito interessante, tá, gente? Discutir sobre isso e entender qual que é a maior dificuldade que vocês têm, no caso da fruta, né, que eu dei o exemplo. O Afonso só come se tiver algo diferente na ração. Eu coloco franguinho, depois de uma semana ele não quer mais. Daí tenho que trocar para fígado ou carne moída. Então, é isso que eu falei, que a gente acaba às vezes virando, né, o refém de ter que sempre colocar alguma coisa em cima. Dá certo assim, ele sabe, né, opa, cansei desse aqui, eu vou reinar aqui um pouquinho, ele vai fazer aquilo, né. Então uma coisa que você pode fazer é continuar fazendo isso, só que com muito cuidado para não interferir na parte nutricional. Sempre um pouquinho, né, da comida em cima. Tem problema? Não tem problema nenhum. Você pode até fazer outras coisas, né? Por exemplo, colocar um vegetal, uma carne moída misturado com brócolis bem trituradinho, né? E misturar, pode, sabe? É super bem-vindo. Mas a gente não pode ultrapassar da quantidade considerada como petisco, que é 10% da alimentação, ou elaborar mesmo uma dieta mista, né? Para calcular exatamente esses nutrientes. Fígado super pode oferecer também, cuidado também com a quantidade, é uma víscera, né? Então ela é mais forte, tem mais nutrientes, ela pode vir aí amolecer as fezes se for oferecido demais. Carne moída também, maravilha, né? Se tá bom assim pra você, se tá bom assim pra ele, pro apetite dele, tudo bem. Se você quer mudar isso, é que a gente precisa ver, né, alguma estratégia específica. Mas assim, gente, é difícil, tá? Voltar a comer só ração de um animal que se alimenta assim é complicado. Ele vai perder a alegria de comer. Né? Então, por isso, nesses casos, a dieta mista é assim recomendada, é só fazer com atenção, né? Coloca o fígado por cima da ração, daí come que é uma beleza. O fígado é tiro e queda, né? Mix de legumes precisa ser cozido ou pode ser cru? Alguns, a grande maioria, pode ser cru, né? Mas o cozido, para o cachorro que está acostumado com a digestibilidade da ração, eu acabo preferindo justamente por causa aí da digestibilidade mesmo, tá? Acontecia muito quando comia ração, agora comendo AN, o nosso apetite melhorou muito, tendo em pouco tempo de AN. Era refém sempre ter que adicionar algo na ração dela. Gente, a alimentação natural realmente muda da água pro vinho. Inclusive, muitos tutores ficam na alimentação natural, esse é um dos motivos, né? Que a da alegria deles em se alimentarem. Com certeza, essa é uma alternativa, né? Muda pra alimentação natural e você vai ver diferença. Tem pets que até com a alimentação natural a gente tem problemas. E daí que cabe, né, algumas dicas, alguns entendimentos do porquê que eles podem estar fazendo isso. O meu dog já comia banana, adora, depois que eu comecei a acompanhar essas dicas do que pode não mudar. Ai, que bom! E ele gosta então, adora, olha só. Me faz boba certinho, sempre coloca uma colherzinha bem pequena.
Eles são espertos, tá, gente? Eles são tão espertos que vocês já vão entender o porquê que eles não comem. Qual é o mais nutritivo, o fígado de frango ou de boi? Os dois são bem nutritivos, tá? Pode ser qualquer um. Agora ele come também manga, maçã, olha só, ótimo, maravilha. E ajuda o trato gastrointestinal, a gente coloca nutrientes das frutas, né? Então é muito bom, gente. Ofereçam petiscos saudáveis assim para os animais de vocês. Que bom ler isso e ver que vocês estão aderindo. Bom, então assim, pessoal, se alguma coisa não tá bem, vamos pensar assim, meu pet não tá bem, então eu também fiz uma enquetezinha hoje lá no Stories, né, e perguntei, isso acontece sempre ou isso acontece de vez em quando, né? Se acontece sempre, gente, investigue em problemas de saúde, porque essa falta de apetite também pode ser de problema de saúde, não simplesmente que ele é seletivo desde que ele nasceu, como gastrite, até hiperadrenocorticismo, a doença renal crônica, principalmente no pet idoso. Algumas situações realmente acabam com o apetite do animal porque eles estão doentes, até dor, né? Uma doença periodontal, por exemplo, um dente cheio de tártaros, dói, e a gente vai achar que eles vão expressar dor chorando, pedindo, né? Eles não fazem, eles não comem e ficam assim, né? A gente às vezes nem sabe que eles estão com dor, então vale investigar. De toda forma, quando eles não querem comer, por causa de algum probleminha tipo gástrico, assim, ai, não tô legal, eles entram em jejum, que nem eu falei, eles são tão inteligentes que eles sabem que o organismo deles não está capaz de digerir qualquer alimento. E é aí que é o nosso erro de oferecer tudo que ele quiser. Não, então ele não quer ração, então eu vou dar franguinho, né? Então prestem atenção. Porque se ele não estiver comendo por causa de algum motivo assim aparente, que ele não tá bem, deixa ele sem comer. Faz um jejum de um dia de sólidos, tá? De comida, não de água. Que ele vai ter tempo de se recuperar para se alimentar. Não oferece petiscos, tá? Nessa hora não. Quando que é problema? Quando você vê que o jejum prolongado pode ter causado um vômito, né? Vomitou aquela coisinha amarela depois do jejum, aí a gente vê que para aquele animal o jejum não é legal porque ele tem algum problema de saúde. Por isso que sempre tem que investigar, né? Se não, eles toleram ir muito bem o jejum, tá? Então, gente, respeitem o jejum do animal. O que é que vocês podem fazer? Não sei se vocês já ouviram falar em caldo de ossos. Até pra gente, né? Caldo de carne e ossos. Que é pegar uma carcaça de frango, cozinhar por 4 horas na panela. Ai, meu Deus, tanto tempo, sim, tanto tempo. Porque a gente quer um caldo nutritivo e que vai curar, que vai ajudar a curar o nosso animal. A gente não quer um caldo antinutritivo, todo cheio de estaminas, né? Que é se a gente faz usar a pressão, se deixa muito tempo, em altas temperaturas. A gente quer um caldo nutritivo. Para isso, você tem que cozinhar lentamente, em 4 horas, uma carcaça inteira de frango. Pode adicionar várias coisas nesse caldo. A gente ensina a fazer o caldo base, mas pode adicionar várias outras coisas nesse caldo, como temperinhos desidratados, né? Salsinha, coentro. Você pode adicionar cogumelos, que também ajudam bastante, né? na imunidade. Você pode adicionar um monte de coisa, mas só o caldo, se você conseguir fazer e oferecer enquanto esse animal está ruim, vocês vão ver que eles não vão se desnutrir com esse jejum. Mesmo que você não faça isso, eles não vão se desnutrir. Mas se você for oferecer, oferece um caldinho. Não oferece a comida tradicional, seja ela qual for. Não oferece petisco, não se contenta em oferecer qualquer coisa para esse animal. Ele não está bem. E a gente precisa respeitar isso. E às vezes pode ser passageiro, gente. Às vezes acontece, a gente não tá legal hoje, né? Tá com um piriri, tá com dor de barriga. Acontece também com eles. Então, eles sabem que eles não devem comer. Respeita se eles pedirem pra dar uma pausa na comidinha. E não se afobe, não se agonie com isso. Porque é normal da natureza deles, tá? E daí logo eles vão voltar a comer. Em dias quentes, gente, como que tá acontecendo agora, é muito comum o pet perder o apetite. Muito. Simplesmente pelo calor. Então observa se também não pode ser isso. Tá fazendo assim muito calor aqui e tem pets que acabam passando a consumir o seu alimento somente de noite. Nossa, não come o dia inteiro, aí de noite ele aceita porque o horário está mais fresco.
o processo de digestão gera mais calor ainda. E é por isso que a gente não come comida pesada. No verão, a gente às vezes não quer comer comida pesada, a gente vai mais pra uma saladinha, pra uma coisinha assim, não é? Eu tenho muito dessa sensação. Imagina comer uma feijoada em pleno verão, né? Então, gente, entendam que eles têm esse instinto e provavelmente se você oferecer um caldinho, como eu dei o exemplo, eles vão aceitar. Outra coisa, esse caldo é tão nutritivo, gente, tão nutritivo, que se você quer alguma coisa para misturar na ração, nada melhor do que ele, tá? É nutriente puro sendo acrescentado junto com a alimentação do seu animal e ainda eles não resistem ao sabor, tá, gente? É incrível, vocês não vão se arrepender. Eu quero, assim, que a pessoa que tem o pet mais seletivo que está assistindo isso agora, faça o teste, me retorne, me contando se deu certo. Eles aceitam muito bem. E aí esse caldinho, que não é a gente tapar o sol com a peneira, que é realmente acrescentar alguma coisa nutritiva ali na alimentação, ela também pode ser misturado com tudo, gente. Ela pode ser misturada com a alimentação natural, ela pode ser misturada com a ração, ela pode ser utilizada em receita de petisco para quem trabalha na confeitaria pet, né? Então é multiuso e extremamente funcional, pensando em nutriente, pensando em ajudar o pet que não está conseguindo a se alimentar direito. Quando sai com ele na rua tem mania de comer matinhos, é normal? Sim, é normal, tá? Mas também pode indicar algum problema de saúde. Tem cachorro que só faz isso, por exemplo, quando tá com gases, alguma coisa assim, né? Então pode dar uma indicada. Também é instintivo deles, de uma forma assim, deles melhorarem as coisas, forçar o vômito, que às vezes eles vomitam depois, né? Tudo tem que observar, mas não é necessariamente assim, é um problema de saúde fazer isso, tá? Observa, se você escuta barulhinho, gases, se você percebe esse tipo de coisa no seu pet, gente, passe por um veterinário de preferência, um veterinário integrativo, que vá cuidar do trato gastrointestinal do seu animal. Porque isso também faz muita diferença, já que é no intestino onde a maior parte das vitaminas são absorvidas. E as vitaminas são responsáveis por ajudar no apetite. Quem é que não conhece aquele medicamento, não é medicamento porque é uma vitamina, né, que é oferecido para os pets, que os pets, né, os veterinários recomendam quando o pet está sem apetite, Cobavital, se eu não me engano o nome, né, dele, é cobalamina, que é vitamina B12, né, então se o intestino não estiver absorvendo direito, aí a gente precisa tratar disso, a gente precisa tratar da causa. Quando sai com ele na rua, repetir. Acho que aqui já foi. Já ouvi que tem que ser 24 horas de cozimento. Não, 4 horas tá bom. 4 horas é suficiente. Eu me preocupo muito com exageros de cozimento por causa das vitaminas que eu falei, tá? 24 eu acho demais. Como faz esse caldinho? Gente, no blog da Chef de Animais, se você digitar assim, caldo de ossos Chef de Animais, quem não for aluno, caldo de ossos Chef de Animais vai ter lá no nosso blog a receitinha. Depois eu posto o link pra vocês aqui no Stories, tá? Só água, tempero e carcaça, sim. Coloca ali, né, os cortes do frango, geralmente é utilizado. O tempero que você pode usar são essas ervinhas, né, que eu falei. Até um pouco de gengibre ajuda também, açafrão, essas coisas assim você pode pôr, tá? E eu também gosto de utilizar umas gotinhas de limão ou de vinagre para ajudar a extrair mais desses nutrientes. Mas basicamente é só isso, tá? Não precisa ter tudo isso de tempero e tal. Só o frango e a água ali com as gotinhas de limão também vai resolver, tá? O Afonso sempre come matinhos quando não está bem do estômago, mas eu morro de medo de ele comer algum mato contaminado. Geralmente não apresenta perigos assim, né? Pra eles, esses matinhos que a gente encontra nas cidades. Mas também é um pouco de instinto deles, né? Então é legal, assim, a gente permitir que eles façam isso. Perfeito. É isso então, gente. Vocês têm mais alguma dúvida específica que eu possa ajudar vocês? Se o seu pet não come fruta e você quer que ele coma fruta, põe o caldinho na fruta. Põe o caldinho na fruta, oferece, ele vai comer. Daqui a pouco você não precisa mais do caldinho, ele já vai entender, já vai mudar o paladar dele e ele já vai aceitar mais esse tipo de alimento.
é uma opção excelente, é uma ótima alternativa para fazer seu pet comer frutinhas. Se testa o iogurte também, porque o iogurte ele é super palatável para alguns, né? Para outros nem tanto, mas ele é super palatável para alguns. Então você pode também oferecer com o iogurte as coisas, assim, sabe? Coloca uma frutinha no iogurte, se ele gosta do iogurte. Se ele não gosta do iogurte, já que o iogurte é muito bom, né, pro trato gastrointestinal, que eu tava falando antes. Se ele não gosta do iogurte, você pode até adoçar com um pouco de mel. O mel é excelente para pet que tá sem apetite. A gente pega uma mini colherzinha de mel e coloca na comidinha e ele vai comer. Mas atenção, gente, pelo amor de Deus, eu falei isso, mas não é para todo mundo começar a fazer isso todo dia, tá? Isso assim, num caso específico. Meu pet não pode ficar tanto tempo em jejum, ele vomita, ele tem gastrite, ele precisa comer alguma coisa. Tipo, eu já tentei tudo isso que eu falei antes, tá? Então é uma ótima a forma de saborizar. Opta sempre pelo caldo, porque daí sim, gente, nós estamos aí mega enriquecendo a dieta dos pets. Além, tipo, unindo o útil ao agradável, né? Que é solucionar o problema da falta de apetite e ainda dar um up aí na dieta dos pets. Ai, que bom que você gostou. Depois marca a gente e conta o que é que você achou. Super podem, os gatos são mais complicados, né, gente? Falar de falta de apetite de gato é um pouco mais complicado porque eles são danadinhos, né? Mas olha, eu quero ver o gatinho não gostar desse caldo de ossos. Então ele é o grande segredo. Eu sempre indico ele para pet seletivo que tem problema de falta de apetite, tá? E faz uma panelada em casa e já congela em pequenas porções, para se um dia acontecer de novo você tiver, ou cria disso uma rotina, melhor ainda, né? E o gato também pode iogurte integral, que geralmente eles curtem também. As dicas, elas são válidas, tá? Para cães e gatos. Só que o gato, ele é mais... tipo, não sente tanto prazer na alimentação quanto o cachorro. Ele é mais categórico, né? Ele é mais curto e grosso, assim, no que é que ele quer. Mas tem muitos gatinhos, hoje eu vejo, ainda bem que eu vejo assim, muitos gatinhos aceitando comidinhas de verdade, que é uma forma de a gente ajudar eles, né? Porque os gatos, eles se prejudicam muito mais com a ração, com o alimento seco, do que os cães. E é por isso que a gente indica que se você tem um gatinho e o seu gatinho come só ração, que você misture o caldinho ou pelo menos sachê, né? Nem que seja sachê de industrializado mesmo, nessa alimentação, para oferecer aí um aporte maior de água nessa dieta, que eles precisam, tá? A maioria dos gatos aí não tomam água suficiente, infelizmente. Tá certo, pessoal? Bom, fico à disposição de vocês sempre, pode me mandar direct aqui, quem é aluno pode chamar lá no WhatsApp, tá? A gente tá sempre pra ajudar aqui vocês e espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana pra vocês, não esqueçam da aula da Carol, quinta-feira, 8h30 da manhã, quindim pra pet, super apetitoso. E não fica gravado, tá bom, pessoal? É só na hora mesmo. Ó, os meus gatos amam a receita de brownie da comunidade. É o de fígado. O fígado pro gato, eles gostam mesmo. Receitas assim, brigadeiro de fígado, brownie de fígado, bolinho de fígado, sempre é o preferido. Qual tipo de arroz posso dar para o cãozinho? A gente opta se é um cão saudável e está fazendo uma alimentação natural. A gente opta pelo arroz integral, mas tem outras, né, opções que a gente pode usar, tipo perborizado, branco, dependendo da indicação, tá? Se você dá ração, não indico você dar arroz, tá? Que fique claro só. Se você der ração, opte por uma proteína, por uma carne, caldinho de carne, mas não arroz. Porque daí, senão a gente tá erguendo ainda mais o teor de carboidrato dessa dieta. Tá bom, pessoal? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. E a gente tá aqui sempre pra vocês, tá? Beijos, boa noite!